Dado o início do século XX, em meio à euforia da chegada de um novo século que contagiava a sociedade, o Brasil encontrava-se assolado por diversas epidemias, como sarampo, varíola, febre amarela e tuberculose. Nesse tempo, a sociedade dispunha de médicos para quem tinha condição de pagá-los, e os mais pobres necessitavam de caridade, sendo essa feita pela Igreja por meio da Santa Casa de Misericórdia. As epidemias constantes atingiam diretamente a forma como o mundo enxergava o Brasil, fazendo com que imigrantes não mais queiram fazer daqui um novo lar, afetando assim a força de trabalho brasileira, já que a escravidão fora abolida em maio de 1888. Nossos políticos, até então grandes detentores de terras, sentiram no bolso o peso das epidemias, fazendo assim com que agilizassem o processo de combate às doenças. Em 1903, Oswaldo Cruz é nomeado diretor-geral de saúde pública e, dentre várias ações enquanto diretor, destacam-se o saneamento do Rio de Janeiro, principal cidade brasileira e capital da República, quarentena para os acometidos por doenças graves, diminuindo a taxa de transmissão da doença de pessoa a pessoa e a vacinação obrigatória. Essa última seria o estopim para a revolta da vacina. Com a obrigatoriedade de vacinação, apenas indivíduos que comprovassem ser vacinados conseguiriam contratos de trabalho, matrículas em escolas, certidões de casamento, autorizações para viagens, entre outros. Então, o movimento popular contra a vacina logo ganhou força, com apoio de militares positivistas e estudantes. A revolta instaurou o caos nas ruas do Rio de Janeiro, e ao seu fim, o plano de vacinação obrigatória foi encerrado. Porém, em 1908, o Rio foi atingido pela pior epidemia de varíola de todos os tempos, fazendo assim com que a população buscasse a vacinação por vontade própria. Já em São Paulo, o médico sanitarista Emílio Ribas lutava contra a epidemia de febre amarela. Estando em meio aos doentes, ele buscava mostrar a todos que a febre amarela não era transmitida de pessoa a pessoa, e iniciava o processo de saneamento em São Paulo e em Santos, fazendo assim com que uma das principais cidades brasileiras fossem agora abraçadas pela política de sanitização. Foi considerada uma vitória para todos. Já em 1918, o Brasil é atingido pela gripe espanhola. O alto número de mortes e doentes desencadeia uma série de greves realizadas pelos trabalhadores da indústria têxtil, que, reivindicando melhores condições de trabalho e a garantia da assistência médica, já que essa doença causava pânico na população, crendo eles que poderia ser até um tipo de castigo divino caindo sobre a terra. Portanto, em 1923, temos a criação da Lei Eloy Chaves, em que foram instituídos os CAPs, Caixa de Aposentadoria e Pensões, ao passo que eram recolhidas contribuições tanto dos patrões quanto dos funcionários, e também pagava os benefícios aposentados e pensionistas. Ou seja, essa foi a primeira lei de previdência do Brasil. Nesse tempo, também foi elaborado por Geraldo de Paulo Souza, após alguns estudos nos Estados Unidos, o primeiro centro de saúde do país, que foi destinado a cuidar da saúde da família, já que, para Geraldo de Paulo Souza, era a célula máter da sociedade. Bom, agora vamos tratar do desenvolvimento e da evolução das políticas de saúde pública no governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil em 1930 e, em meio ao contexto conturbado que estava a nossa saúde pública devido às políticas da República Velha, da República do Café com Leite, ele assume com os seus ideais de centralização do poder. Um dos seus primeiros atos é criar o Ministério de Educação e Saúde Pública, que é um dos primeiros órgãos centralizados de saúde pública que existiu no Brasil. E, embora seja uma função secundária do Ministério, ele exerceu participação importante na saúde no interior e também no combate às epidemias que haviam no Brasil. Em 1933, Getúlio Vargas cria as IAPs, que são os Institutos de Aposentadorias e Pensões, né, que foram muito populares, principalmente pela classe dos trabalhadores que eram beneficiados. Tinha o objetivo de centralização e uniformização das políticas de assistência social. As IAPs substituíram as antigas caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs, que existiam antes. Na criação das IAPs, funcionava de certa forma que cada categoria profissional tinha uma IAP
própria. Os marinheiros tinham uma, os operários tinham outra, etc. E funcionava de forma que se descontava uma certa parcela do salário dos trabalhadores e, devido a isso, eles tinham o direito a uma assistência médica e também às aposentadorias. Essas IAPs funcionavam de certa forma bem, porém houve o problema de que as pessoas que não tinham condições de pagar ficavam sem assistência. Após isso, temos a entrada do regime do Estado Novo no Brasil, que após a tentativa do golpe integralista, Vargas assume o poder de forma autoritária e não democrática, e inicia a ditadura do Estado Novo. É criado o Ministério do Trabalho nesse âmbito, e também temos o marco histórico da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aí, no meio a esse contexto também de desenvolvimento econômico do Brasil, temos um problema sério que foi o uso de dinheiro das IAPs, que eram os Institutos de Aposentadorias e Pensões, para a industrialização do país, o que acabou deixando sem recursos essas IAPs. Tivemos também a criação do CESP no governo de Getúlio Vargas, que era uma iniciativa para combater a malária, para beneficiar os soldados da borracha que trabalhavam na Amazônia na extração de seiva da seringueira para fazer borracha, para atender o mercado de exportação americano. Essa CESP tinha o objetivo de combater as epidemias e prevenção de pessoas vulneráveis e levar a saúde até lugares onde as políticas não chegavam, que em meio a índios e no meio da floresta amazônica, nesses lugares. Esses foram os avanços importantes que Vargas teve nas políticas de saúde pública do Brasil, e embora tenha sido um período também conturbado, já houve, né, no início desse governo, um pensamento já mais avançado e mais evoluído de políticas realmente de saúde públicas, e aí começou a se maturar a ideia de um sistema de saúde público universal. O governo de Vargas termina em 1945, com a sua renúncia, e são convocadas as novas eleições, dando início ao novo governo, que também vai fazer atos importantes para a nossa saúde pública. Assim, entre os anos desenvolvimentistas de JK e as loucuras de Jânio Quadros, pouco foi feito para a saúde pública. Esse cenário poderia ser revertido com as reformas de base de João Goulart, mas ele sofreu o golpe militar em abril de 1964. Tendo início o regime militar no Brasil, a saúde também foi sucateada, assim como diversos setores do Estado brasileiro. Foram muitos os arroxos orçamentários, bem como atitudes inconsequentes, que somadas à forte repressão, criou-se um cenário estapafúrdio em terras tupiniquins. No ano de 1966, o presidente militar Humberto Castelo Branco efetiva a união dos Institutos de Pensões e Aposentadorias, os IAPs, algo que já estava definido desde 1960 pela Lei Orgânica de Previdência Social, mas até então não efetivado. Tal fusão deu origem ao Instituto Nacional de Previdência Social, o INPES. Esse órgão tinha intuito de estender a assistência médica a mais pessoas, uma vez que, além da contribuição dos trabalhadores, se contava também com repasses da União. No entanto, era muito excludente, deixando às margens do órgão trabalhadores rurais, empregados domésticos e funcionários públicos. A censura era forte e reprimia qualquer um que falasse algo que ia contra os interesses do governo. Diante de tal cenário, em uma tentativa de passar uma impressão de que estava tudo bem, para legitimar o regime, o Brasil passa a enfrentar a pior epidemia de meningite de sua história. Essa teve início em 1971, entre a população carente do distrito de Santo André, na Grande São Paulo, e logo se espalhou para outras regiões, atingindo seu ápice em 1974, com a circulação de um segundo tipo de meningite, a do tipo A. O Brasil abriu mão de eventos importantes na tentativa de conter o surto, como, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos de 1975, que foram transferidos para a Cidade do México. Durante esse período, a imprensa era fortemente censurada e a população não tinha acesso a exatamente o que estava ocorrendo nos bastidores do país.
A médica epidemiologista da USP, Rita Barradas Barata, que atuou à época como estagiária, relatou à BBC Brasil a grande dificuldade imposta aos profissionais, como horas excessivas de trabalho, falta de leitos e materiais. Foi algo caótico. E ainda, no meio desse caos, se iniciaram as obras faraônicas, como a ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu e a rodovia Transamazônica. Muito dinheiro da Previdência foi aplicado nessas construções, que tinham como finalidade legitimar o regime. Em 1977, surge o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, órgão federal criado pela Lei nº 6.439, que instituiu o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, o SIMPAS, definindo um novo desenho institucional para o sistema previdenciário, voltado para a especialização e integração de suas diferentes atividades e instituições. O novo sistema transferiu parte das funções até então exercidas pelo Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, para duas novas instituições. A assistência médica aos segurados foi atribuída ao INAMPS e a gestão financeira ao Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, o IAPAS, permanecendo no INPAS apenas a competência para a concessão de benefícios. O atendimento proporcionado pelo INAMPS, no entanto, era feito em grande parte por clínicas privadas, ou seja, o governo federal repassava recursos a essas instituições ao invés de investir na saúde pública. Instala-se, assim, um verdadeiro processo de drenagem dos recursos públicos, que passam a capitalizar as empresas de medicina privada, transformando a saúde em um negócio bastante lucrativo. O INAMPS foi extinto em 1993, pela Lei 8.689, e suas competências transferidas às instâncias federal, estadual e municipal, gestoras do SUS, criado pela Constituição de 1988, que consagrou o direito universal à saúde e a unificação, descentralização para os estados e municípios da responsabilidade pela gestão dos serviços de saúde. Seus 16 anos de existência corresponderam ao período em que o país transitou de um sistema de saúde segmentado, voltado principalmente para a prestação de serviços médico-hospitalares a clientelas previdenciárias, nos marcos da ideia meritocrática de seguro social, para um sistema de saúde desenhado para garantir o acesso universal aos serviços e ações de saúde, com base no princípio da seguridade social. Nesse período, representou também um espaço institucional privilegiado, onde se ensaiaram propostas de mudança do sistema, tornando-se uma das principais arenas setoriais, onde se disputou e decidiu a agenda de reforma que mobilizou o país ao longo da década de 1980, dando-lhe uma nova configuração institucional e novo padrão de políticas sociais, especialmente na área da saúde. Dentro dessas, pode-se destacar como mais importante a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, e que estabeleceu as bases para o capítulo da Carta Magna sobre saúde e, por consequência, a criação do SUS. Colocando fim de vez ao regime militar, a Constituição Federal de 1988 também consolidou de vez um sistema público e universal de saúde, o SUS. Esse, por sua vez, passou por diversas dificuldades, principalmente na década de 1990, com as crises econômica e política vigentes que, somadas às agendas neoliberais da época, sufocaram o sistema. No entanto, ele conseguiu ser bastante exitoso em muitos pontos, como nas campanhas de vacinação e na criação do Programa Saúde da Família, reforçando o caráter preventivo do sistema. Outro importante ocorrido nessa época foi a criação do Instituto Nacional de Seguro Social, com esse órgão ficando sob o comando do Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, e sendo separado definitivamente do sistema de saúde, cuidando exclusivamente dos benefícios previdenciários.
Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, o sistema passou por alguns ajustes, a fim de se amenizar algumas de suas maiores falhas. Duas importantes reformulações foram os programas Farmácia Popular do Brasil e Brasil Sorridente. O primeiro se mostra singular até a atualidade, permitindo o acesso a medicamentos a todos que necessitam, diminuindo consideravelmente a desigualdade no acesso medicamentoso no Brasil. Já o segundo também impactou de forma ímpar na vida das pessoas, apesar de suas limitações em relação à odontologia de mercado. Com isso, o Brasil, apesar de ser o país com o maior número de dentistas no mundo, o acesso a tratamento odontológico de parte considerável da população se dá através das estratégias de saúde da família, evidenciando assim sua importância para a construção de belos sorrisos entre os brasileiros. Por fim, em 2006 é criado o Pacto pela Saúde, que é um conjunto de reformas institucionais do SUS, pactuado entre as três esferas de gestão: União, Estados e municípios, com o objetivo de promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do Sistema Único de Saúde. Ao mesmo tempo, o Pacto pela Saúde redefine a responsabilidade de cada gestor em função das necessidades de saúde da população na busca da equidade social. O SUS está em constante evolução e, além de um bem precioso para os brasileiros, é exemplo para muitos países. Ele deve ser cuidado por cada um de nós como um diamante raro e devemos sempre lutar por melhorias no sistema, bem como contra os que o querem fragilizar. Agradecemos pela paciência e esperamos ter agradado. As referências estão na descrição do vídeo. Muito obrigado.